lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos sobre direitos humanos e políticas públicas em defesa das mulheres. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Ao olhar para o feminismo e aprender com ele, essencialmente a gente está falando de construção de coletividade, e isso é muito positivo para o exercício da política. E entendo que na própria Câmara Municipal, atualmente a gente tem o maior número de mulheres da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Somos 12 vereadoras, num conjunto de 41. A gente vê também essa diversidade, e sobretudo no campo da esquerda, no campo progressista, um exercício de aprender com as mulheres da cidade e fazer com que elas se sintam também representadas a partir dos nossos mandatos. E os nossos mandatos têm feito um diálogo com o conjunto da cidade, porque nós entendemos que se nós somos minoria do ponto de vista, né, numérico na Câmara Municipal, a gente precisa construir também suporte popular, a gente precisa construir maioria popular para fazer esse enfrentamento, e é isso que nós temos tentado fazer, e acredito que temos conseguido algumas vitórias nesse sentido. Mas o enfrentamento na Câmara ele é muito duro, ele é desrespeitoso. A gente vê, né, nós temos uma vereadora trans, uma colega do PSOL, que passa por situações de violência frequente. Eu e outras vereadoras também já vivenciamos, né, enfim, episódios de violência política na Câmara Municipal. E isso porque a gente se coloca à disposição de discutir todos os temas da cidade. Então, quando eu me aproximei, que eu fui conhecendo o movimento, entendendo como se dava, entendendo a conexão, né, da cultura com as questões comunitárias, eu acabei me envolvendo. E foi tudo muito rápido. Então, foi tipo assim, a reunião aconteceu em fevereiro, e quando foi em junho, eu já estava completamente integrada ao movimento. E de lá para cá, eu nunca mais parei. Então, o movimento hip hop que organizado, que eu participei na época, foi o canal, né, que me levou a conhecer o movimento sindical, o movimento estudantil, né, o movimento popular, depois o movimento de mulheres, né, que eu conheci algum tempo depois, o movimento negro. Então, foi através da cultura hip hop que eu emergi para o movimento social. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que o nascimento da cultura hip hop, ele não é um nascimento político, né? A cultura hip hop, ela nasce como uma forma de entretenimento das comunidades vulneráveis, de forma com que elas possam, né, estar celebrando suas vivências, né, suas alegrias, e no nascimento dela não tem essa politização, mas aqui no Brasil a gente conseguiu fazer uma cultura, né, de hip hop mais politizada e mais social, e aqui no Ceará principalmente, né, que o MH2O, ele na época trabalhava a cultura muito de forma teórica e filosófica, né. Então eu sempre deixo isso bem claro, porque às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: Cristina, teve uma batalha de MC
mas aí os meninos tiveram uma postura machista, né? Eles falaram fizeram uma rima que foi uma rima machista, né? Ou que foi uma rima agressiva. E aí eu sempre esclareço, olha, para a gente poder mudar esse contexto, a gente precisa trabalhar essa garotada. Então é preciso fazer batalhas do conhecimento, por exemplo, né, onde você aborda temas, é uma questão mais social. E aí a gente vai utilizando a cultura hip hop como essa ferramenta educativa, né? E a partir do momento que você vai utilizando o hip hop como essa ferramenta educativa, os jovens vão aprendendo, os adolescentes vão aprendendo, né, acompanhados de forma organizada ou não, né? Às vezes, esse despertar crítico, ele se dá também na escola, ele também se dá em outros espaços que necessariamente não são só os espaços dos eventos, né, das apresentações artísticas, também são espaços práticos de vivências coletivas e de compartilhamento de ideias e reflexões, né, os jovens e adolescentes também aprendem nessa forma de fazer a cultura. Mas voltando aqui à questão econômica, olha, aqui no Ceará a gente vive muitos desafios, nós que fazemos a cultura, porque aqui no Ceará a gente não tem mercado. E a gente mora numa capital extremamente desigual. Todas as capitais do país são desiguais. Mas se você olhar para a história do Ceará, o controle das riquezas aqui é muito grande. É muito desigual a nossa capital. E eu vou dar só um exemplo. Na época da pandemia, nós tivemos uma matéria, né, que foi a nível nacional aqui no Ceará, que é uma matéria que, para mim, mostra muito dessa desigualdade. Porque o hip hop é um lugar muito machista, muito misógino. E eu ouvia, ela tá aqui atrás de macho, ela não gosta de hip hop nada, tá aqui, não sei o quê, para se mostrar e tal. Eu ouvi muita coisa, eu passei muita coisa. E um dia, um rapaz falou, Andréa Félix, a primeira dama da quebrada de Uberlândia, quando você morrer, o hip hop feminino vai acabar, que você vai virar. E aquilo me tocou de uma forma tão negativa, tão ruim, sabe? Eu falei, cara, eu não, eu não quero que acabe. E aí eu conversei com uma amiga, a gente começou a procurar mais meninas, e aí nasceu o DMG, das Minas Gerais Hip Hop, que é um coletivo só de mulheres de todas as idades e corpos. A gente começou com 9 meninas e tinha mulheres de 16 a 69 anos de idade cantando a nossa cultura e fazendo isso acontecer, gordinha, magrinha, clara, branca, preta, sabe? E cada uma cantando a sua verdade. Eu fiquei 13 anos num grupo que não me deixava expressar da forma que eu gostava, sabe? Era um grupo muito famoso, porém ele não me deixava dançar, porque o hip hop a gente tinha que chegar e ficar posturado, né? Não podia dançar, eu não podia cumprimentar as pessoas da forma que eu gostava, que era, oh, beleza, eu não podia sorrir, porque a ideologia deles era que o hip hop tinha que fechar a cara nos lugares e ficar na postura que tem que ser. E com a DMG, a única coisa que eu pedia era que elas sorrissem muito, que elas falassem da verdade, que não deixassem de ser felizes, sabe? Assim, virou tipo uma rede de apoio uma da outra, que a gente ficou irmãs mesmo, quando uma estava com problema, contava para a outra e a gente dava jeito. E no palco não tinha ninguém triste, não tinha, graças a Deus, não tinha. E, e aí eu fiz também, a gente entrou na pandemia, e aí eu vi que muitas pessoas estavam fazendo lives, né? Porque o DMG já estava fazendo muitos shows, a gente estava bem reconhecida aqui, né? Triângulo Mineiro. E aí começou a pandemia, a gente não pôde mais fazer shows. E eu percebi que tinham
A galera sertaneja estava fazendo live. Eu falei, vou fazer live também, para dar uma movimentada. Só que aí eu não chamava só mulheres, eu chamava a galera toda, porque eu sabia que a galera do hip hop toda estava parada, né? Beleza. E aí, acabou-se a pandemia e eu vi que a febre era sobre séries, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma série. E meu filho falou, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vamos fazer uma série só com as pessoas da cultura hip hop, utilizando como atores, mas aí a gente coloca as nossas músicas nessa série e tal, e dá visibilidade, para que as pessoas conheçam que o hip hop também tem atores, atrizes e tal, né? E aí, beleza. Não estando bom, conheci Demônicas, que é um é um coletivo de mulheres pretas, trans e LGBTQIAPN+, onde eu sou uma das diretoras também, faço curadoria com shows e tal. Mas, e nisso, meu filho já começava a cantar, fazer os shows dele, e aí ele me disse que ele sentia falta de ser chamado para show, sabe? Ele falava, mãe, eu invisto nas minhas músicas, eu invisto nos vídeos, a gente faz investimento em tudo, só que quando vem shows grandes para Uberlândia, a galera não chama a gente, da cultura hip hop mesmo, né? Eles ganham dinheiro com a galera grande, só que não chamam a gente. E aí eu falei, cara, às vezes a dor do meu filho é a dor de outras pessoas também, que gostariam de ter essa oportunidade. E aí nasceu o Wood Festival. Eu já fazia alguns eventos na praça, sempre dei oficinas, workshop, roda de conversa, sempre, sempre, sempre. E eu tinha um movimento lá na praça que a gente pedia caixa de som de um, microfone de karaokê de outro, aí o outro emprestava a loninha para dançar, alguém tinha carretinha que podia buscar e tal, e a gente sempre fez esse movimento em conjunto, né? Há 40 anos isso. E conseguimos entender que aqui havia um edital que era para a cultura. Lógico que o hip hop é cultura. E a gente estudou, fizemos o primeiro Wood Hip Hop Festival com todo a avó da prefeitura de Uberlândia. Conseguimos R$ 44.000. Falei, nossa, a gente tá rico! Porque a gente fazia tudo no peito e na raça, né? Com o que era das pessoas, assim. E aí a gente viu que não estava rico, não, que era tudo muito caro, que tinha que ter nota, que tinha que ser tudo certinho. E aí, segundo ano, a gente conseguiu 55.000, terceiro ano, a gente conseguiu 85.000. E eu continuei fazendo esse festival, que é um festival que dá vez e voz para todas as pessoas que querem mostrar sua arte na praça, né? É, com o intuito de premiação mesmo, sabe? A pessoa vai, se inscreve, escreve a música dele, e aí o primeiro lugar ganha R$ 1.000, segundo lugar R$ 500, terceiro lugar R$ 300. Da mesma forma, para dança, grafite, todo mundo. E todos os pilares da nossa cultura, né? E aí, eu sou um pouquinho ousada. Esse ano eu conheço um rapaz, eu sou da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, eu represento Minas Gerais, né? E sou da Construção Nacional também, que não é só de mulheres, que é do Brasil todo. E aí eu conheci um rapaz em Salvador e falei para ele, falei, vamos levar o meu festival aí para Salvador e tal, né? E aí ele falou, vamos, a gente passou para um edital, levamos nosso festival para lá, e lá se chamava Intercâmbio Norte-Nordeste, porque como era subsídio de lá, né, teve que ter o nome de lá. Mas aí eu fui a diretora executiva, a gente fez tudo que a gente faz aqui, a gente fez lá, e o intuito agora é levar nosso festival para Portugal. E, em meio a isso, estou caminhando
Até hoje são 40 anos devotos à cultura RPP. As nossas vivências nos possibilita ter perspectivas de análise e de percepções das necessidades dos nossos territórios que pessoas que não pertencem a esses territórios não vão conseguir chegar até lá, né? Então, assim, nesse lugar de compreender profundamente essas necessidades, né? A contribuição da comunicação, né, e de trabalhar com comunicação a partir do processo de fundação do coletivo Ponta de Lança foi muito importante para a gente nesse sentido de a gente compreender as estruturas dos processos, sabe? Ouvir, escutar, e foi um lugar que a gente se colocou durante muito, assim, só recentemente mesmo que a gente está nas frentes das câmeras, né, aparecendo enfim, porque a gente também entendeu esse lugar das pessoas se reconhecerem, né, e verem quem é que está construindo, né. Mas a gente sempre, no início do Ponta de Lança, a gente fez muito processo de escuta, né? A gente escutou toda a galera dos movimentos sociais que estavam se organizando nas comunidades, fazendo esse processo de estar atrás das câmeras e de registrando, né? Então nos possibilitou, assim, nesse processo de escuta, travar contato com experiências e compreender como é que funcionavam essas estruturas, né? Enfim, que despertou esse lugar de uma maturidade também, né? De como essas estruturas funcionam e do que a gente pode estar fazendo também para estar se auto-organizando, né? Que foi a partir desse momento, assim, de compreender esse lugar, né? E utilizando a comunicação popular quanto esse veículo enfim, né? De escuta e de compreender a conjuntura ali vivenciada no território, né? Que a gente adentrou esses espaços enfim, foi compreender, né? A importância de a gente estar se articulando, de a gente estar se mobilizando, né? Então, a comunicação contribui nesse sentido, né? De a gente ter esse despertar também de uma responsabilidade social, enfim, né? Do impacto político ali do que a gente produzia, né? Enquanto disputa de narrativa, né? Eu acho que é, sobretudo, iniciar processos de articulação, de auto-organização coletiva, assim, sabe? Seja na sua casa, seja na sua comunidade, seja enfim, nos espaços que você estiver inserido ali institucionalmente, iniciar processos do que os nossos ancestrais já nos trouxeram, né? A necessidade do aquilombamento, né? De a gente se reunir em comunidade, de a gente construir em comunidade, coletivamente, estratégias, né? E de auto-organização, e que pra gente foi, né? A partir de um processo de criação de um coletivo de comunicação popular, né? Então, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é fundamental que essas comunidades, elas percebam que elas podem sim construir um coletivo, elas não precisam só se inserir numa estrutura e no formato enfim, que elas não compreendem, mas que elas podem se apropriar dessa perspectiva do coletivo, né? Do que era, né? Para estar se organizando e para estar se organizando dentro das suas perspectivas e métodos, assim, sabe? Estar em comunidade, porque em comunidade a gente se fortalece, né? Coletivamente, né? E que é inadmissível que os espaços com grupos de trabalhos específicos continuem acontecendo sem a presença de pessoas bissexuais. E aí isso se estende, né, para a instância do PT e dos movimentos sociais. Dentro do partido, as organizações de mulheres fortalecem a agenda, né? Então, vejo que na atuação partidária, as mulheres bissexuais, elas acabam ocupando mais esses espaços, principalmente os espaços voltados para as mulheres. Então, a gente consegue, de forma interseccionalizar o debate. Então, nas pautas raciais, a gente também consegue levar as nossas especificidades, e aí temos essa atuação, mas hoje eu não vejo que o PT tenha um recorte específico de formação, de capacitação para a atuação da população bi. Assim como dentro do movimento LGBT, nós ocupamos os espaços, mas não temos... Não quero ser injusta de falar a palavra reconhecimento, não é isso, né? Até porque a nossa companheira Janaína Oliveira, uma mulher muito importante, e ela sempre foi muito parceira das mulheres bissexuais, sempre esteve à frente aí da luta, e não é sobre isso, mas ainda assim, uma falta de ocupação das pessoas bissexuais dentro do Partido dos Trabalhadores que consigam atuar com essa pauta de forma mais ativa. Que nós não somos só gays ou lésbicas ou héteros. Nós somos pessoas bissexuais, nós somos não binários, nós somos travestis, somos transexuais, nós somos pessoas negras, somos pessoas com deficiência. A nossa forma de se relacionar afetivamente e sexualmente, ela é diferente
para cada pessoa que a gente se relaciona. Então, nós não podemos ser só uma única e exclusiva coisa. Podemos até ser, mas ainda assim vamos ser uma pluralidade. Podemos sim ser uma pessoa homossexual, no caso das pessoas lésbicas e gays, mas as formas como essas pessoas vão se relacionar com outras pessoas, elas não vão ser de uma única forma, ela vai ser múltipla. E entender essa multiplicidade nos torna pessoas mais humanas, capazes de acolher outras pessoas. E isso, no papel da educação, ela é muito importante, porque a gente acaba trabalhando a inclusão. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.